Oi pessoal, vamos falar de número quadrado perfeito. Isso daqui é uma consequência da radiciação. Quando a gente tem um número que a gente chama ele de quadrado perfeito, significa que existe raiz quadrada desse número. Então, por exemplo, a raiz de 25 é 5. Então, o 25 é um número quadrado perfeito. A gente pode falar isso utilizando alguns símbolos aqui também, para vocês irem já se acostumando com essas notações diferenciadas. Então, no conjunto dos números naturais, que vocês já conhecem, é o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Quando a raiz de um número x qualquer, pode ser qualquer número esse x, ela existe, ela dá um valor y, que também é um número natural, que também pertence ao conjunto dos números naturais, então a gente diz que esse x é um número quadrado perfeito. Tá? Entre outras palavras, aquilo que eu disse para vocês. Quando existe raiz quadrada de um número, esse número é um quadrado perfeito. Tá? Então a raiz de 5, ela é 5. A gente já sabe, porque 5 ao quadrado dá 25. Isso significa que se eu quisesse fazer um quadrado cuja área dele seja 25, é possível fazer um quadrado perfeito utilizando números naturais. Basta eu fazer um quadrado com lados 5. Então, existe um número natural que eu coloque na medida dos lados desse quadrado que vai me dar a área 25 nesse caso. Agora, no caso do 30, não existe um número natural que vezes ele mesmo dê 30. Eu não consigo chegar e fazer um quadrado com área 30 e não consigo dizer quem é o número natural. Não existe um número natural que possa colocar na medida dos lados desse quadrado para dar um quadrado perfeito utilizando números naturais. Como é que eu sei disso? Eu sei que 5 ao quadrado vai dar 25. E eu sei que 6 ao quadrado vai dar 36. E eu queria encontrar um número que desse 30. Mas não existe um número natural entre 5 e 6. Do 5, o sucessor dele é o 6. O antecessor do 6 é o 5. Então não existe um número natural que vezes ele mesmo dê 30. Existe um número, só que ele é racional. É um número com vírgula. Vai ser 5, alguma coisa. Tá? Então, nesse caso, a raiz de 30 não é igual a um número natural. Ela não pertence, risca lá o pertence ao conjunto dos números naturais. E é por isso que a gente não chama o 30 de número quadrado perfeito. Chama só o 25 nesse caso. Vamos ver outros exemplos de números quadrados perfeitos. Boa, vamos lá. Vamos ver quem são os números quadrados perfeitos. Eu sei que raiz de 1, ela tem a resposta, é 1. Que número que é o quadrado vai dar 1? É 1. Raiz de 4 é 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado dá 4. Então, eu sei que o 1 é um quadrado perfeito, o 4 é um quadrado perfeito. Tá? Então, eu vou colocar aqui. 1 é um quadrado perfeito, o 4 é um número quadrado perfeito. Quem são os próximos números quadrados perfeitos? São os números que têm raiz quadrada, que a gente fala, quando a gente fala que tem raiz quadrada, é que tem raiz quadrada no conjunto dos números naturais, tá? Então, às vezes eu vou falar para vocês, esse número não tem raiz. Ele não tem raiz no conjunto dos números naturais, mas é um número com vírgula, então existe raiz para ele, tá? Então, beleza. Nesse caso, 1 é uma raiz, é um número quadrado perfeito, o 4 é um número quadrado perfeito. A próxima raiz vai ser a raiz do 9, que é 3. Então, o 9 é um número quadrado perfeito. Olha, 1, 4, 9. Entendeu qual que é a lógica para a gente descobrir? É só você pegar e elevar esses números ao quadrado. Então, o próximo seria o 4, depois o 5, depois o 6, depois o 7, depois o 8, o 9. Todos os números naturais que elevados ao quadrado, todos os números naturais, quando você elevar ele ao quadrado, você vai chegar num número quadrado perfeito. É uma coisa bem simples mesmo. Então,
raiz de alguma coisa que dê 4 é 4 ao quadrado, que dá 16. Então, o 16 é um número quadrado perfeito. 5 ao quadrado dá 25. Então, a raiz de 25 é 5. Então, o 25 é um número quadrado perfeito. Depois viria o 36, o 49, o 64 e assim por diante. Beleza? Então, vamos praticar um pouquinho essa ideia de números quadrados perfeitos. Beleza? Vamos ver aqui alguns números que são quadrados perfeitos e identificar se eles são ou não são quadrados. Daí você tem que lembrar, para ser quadrado perfeito tem que existir uma raiz quadrada desses números. Então tem que verificar se existe raiz quadrada de 256. Se existir raiz quadrada de 256, significa que o 256 é um número quadrado perfeito. E faço isso com todos os outros, tá? Então vamos pensar primeiro na do 256. Eu tenho que encontrar um número que vezes ele mesmo dê 256. Então eu começo pensando assim, por exemplo, no 10. 10 vezes 10 dá 100. E eu quero que dê 256. Então, vou pegar aqui o 20. 20 vezes 20 vai dar 400. Então eu sei que o 256 está entre 100 e 400. Então a raiz quadrada do 256 está entre 10 e 20. Então beleza. Então eu sei que é um número com dois algarismos, porque entre 10 e 20 todos têm dois algarismos. Eu sei que o primeiro algarismo é 1, porque entre 10 e 20 é 10, 11, 12, 13, 14 até o 19, todos começam com 1. E eu sei que esse número aqui, quando eu fizer a conta, por exemplo, alguma coisa vezes essa mesma coisa. Se aqui fosse um 3, por exemplo, 13 o número, 3 vezes 3 é 9 e posso fazer toda a conta. Quando eu finalizar aqui a minha soma, o 9 vai ser o último algarismo do meu resultado. Então, eu tenho que encontrar valores para pôr aqui que, quando multiplicados, dê um número que termine em 6. Tá? Então, não adianta eu pôr 13, não adianta pôr 11, pôr 12. Nenhum desses números vai terminar em 6. Tá? Então, a possibilidade para eu pôr aqui é o 4 ou o 6. Porque quando eu fizer 14 vezes 14, 4 vezes 4, dá 16. Terminou em 6. Não é 6, é porque termina em 6. E se eu fizesse 16 vezes 16, 6 vezes 6 dá 36. Então, também termina em 6. Tenta localizar aí os números que, quando multiplicados, vão terminar em 6. Tá? Então, vou começar pelo 14. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 1, 4. Com 5. 1 vezes 14 vai dar 14. Dá 6, dá 9, dá 1. 196. Eu até poderia arriscar. Seria bem arriscado se eu falasse, bom, se o 14 não deu, só tinha duas opções. Então, aqui só pode ser o 16. Tá? Então... Mas é muito arriscado. Vamos fazer a conta para ter certeza, né? 16 vezes 16. 6 vezes 6 dá 36. 6 com 3, 9. E aqui dá 16. 6, 5, vai 1, 2. 256. Então acertei. Eu tinha certeza aqui. Então eu sei que a resposta da raiz de 256 é 16. 16 é um número natural. Então existe raiz para o 256. Então, esse número aqui é um número quadrado perfeito. E essa é a ideia para vocês encontrarem todos os outros, tá? Qual que seria a outra opção? Dá uma olhada aí, fazer na calculadora. Digita lá, raiz de 256. Se der um número natural, beleza, ele é um número quadrado perfeito. Se não der um número natural, der um número com vírgula, significa que ele não é um número quadrado perfeito. Beleza, é bem mais fácil utilizando a calculadora, não é? Mas e quando você for fazer uma prova que não pode usar a calculadora? Daí tem que fazer as contas, né? Então vamos praticar essas contas. Vamos procurar lá a raiz de 380. Eu já tinha feito aqui, ó, 20 ao quadrado, que dava 400. Então, 380 tem que ser um número menor que 20. Só que olha só, ele termina em 0. Que número vezes
ele mesmo vai terminar em zero. Só pode ser um número que termina em zero. Por exemplo, 10, 20, 30, qualquer número assim. Então, como 10 ao quadrado dá 100, e eu sei que o 380 está entre 100 e 400, esse número natural aqui, se existisse, ele teria que estar entre 10 e 20. Só que entre 10 e 20 nenhum número termina em zero. Ou seja, não existe raiz natural para esse 380. Então, não existe nos números naturais. Existe com números decimais, que você está vendo aí na calculadora. Tá? Então, esse daqui não é um número quadrado perfeito. Beleza. Agora vamos tentar o 449. E será que existe raiz de 449? Para quem já entendeu a lógica do sistema aqui, pausa o vídeo, tenta resolver e depois só verifica se acertou, hein? Vamos lá, vamos procurar um número que vezes ele mesmo dê 449. Ó, é um número maior que 20. Eu quero que tenha um 9 no final. Bom, quem que dá 9 no final? Eu sei que 3 vezes 3 dá 9, termina em 9. 7 vezes 7 dá 49, termina em 9. Outros números que terminam em 9, beleza. Se tiver, você usa, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer como se eu não estivesse usando essa lógica para mostrar que não precisa de lógica sempre, né? Mas você tem que estar atento. Então eu sei que é maior que 20, então eu vou chutar lá 22. Porque se 22 ao quadrado der mais que 449, então eu venho pro 21, que é entre 20 e 22. É bem trabalhoso fazer desse jeito, tá? Mas se você não entendeu a regra do último algarismo, tem que fazer assim, não tem jeito. 22 vezes 22. Lembra lá da distributiva, eu posso transformar esse 22 em 20 mais 2. E fazer 22 vezes 20 e depois 22 vezes 2. 22 vezes 2 dá 44, então vezes 20 dá 440. 22 vezes 2 dá 44, só somar os dois deu 484. Deu mais que 449, o 20 dá 400, então se existisse tinha que ser 21 ao quadrado. Então vamos fazer 21 vezes 21. Vou usar a mesma lógica, 21 vezes 20 mais 1. 21 vezes 20, isso daqui vai dar 420. 21 vezes 2 dá 42, vezes o zero aqui, vai completar 420. 21 vezes 1, 21, 441. Bom, o 20 não é, o 21 não é, o 22 não é, o 22 já passou do 449, o 20 é menos e o 21 é menos também. Então, é um número entre 21 e 22, então não pertence aos naturais também. Símbolo de pertence, conjunto dos naturais, não pertence, é só arriscar. Beleza? Vamos fazendo para os outros também. 961. Deixa eu apagar aqui. Será que existe raiz de 961? Vamos usar a mesma lógica para todos. Não tem muito jeito não. Existem algumas técnicas aí para descobrir, mas nesse caso eu acho que é mais simples tentar assim mesmo, tá? Mas se vocês souberem as técnicas, podem usar à vontade. 30 ao quadrado, eu sei que 3 vezes 3 dá 9, então 30 vai ser 900. Beleza, então tem que ser um número maior que 30 e termine com 1. Vamos lá, vamos pensar. 31 possivelmente, não? 31 vezes 31 é a mesma coisa que 31 vezes 30 mais 1. Olha a distributiva de novo. Você não precisa fazer a distributiva, escrever. A ideia aqui era que fizesse o cálculo mental. 31 vezes 3 dá 93. Com o zero, 930. Mais 31 vezes 1, que dá 31. Isso dá 961. Opa! 961.
Então, raiz de 961 é 31, é um número natural, então o 961 é um número quadrado perfeito. E o 2500, esse daqui vai ser um pouco mais fácil, porque ele é um número mais tranquilinho de trabalhar por causa desses zeros aqui do 25. Eu tenho que pensar que número ao quadrado vai dar 2500. Tá? Eu sei que 5 ao quadrado dá 25. Então, um chute que eu colocaria aqui é um 50. Tá? Porque eu sei que tem que terminar em zero também. Então, 50 vezes 50. 5 vezes 5 dá 25, com mais dois zeros que estavam na conta, 2.500. Então, raiz de 2.500 é 50. Opa! E o 2.500 é um número quadrado perfeito. Tá? Esse é o trabalho para resolver esse problema aqui. Bem trabalhosinho. Tem que fazer conta, não tem jeito. Se tiver como usar a calculadora, legal, dá para usar. Mas se não tiver, tem que saber fazer essas contas. Então é importante praticar bastante nos dois jeitos, tá? Então é por isso que eu passei aqui no vídeo tanto a parte da calculadora, tanto quanto a parte das contas mesmo, tá bom? Semana que vem a gente começa a resolver expressões numéricas com todas as operações básicas, as 6 operações básicas que a gente aprendeu até agora. Beleza? Até mais então, vamos praticar!